Carissimi discipuli et discipulae, salute! O objetivo desta aula é fazer uma revisão breve de componentes gramaticais que considero importantes para o estudo do latim. O que eu observo ao longo de muitos anos ensinando latim é que muitas dificuldades que surgem não estão dirigidas nem se originam diretamente da própria língua latina, mas em razão de ter um desconhecimento acerca de componentes gramaticais que são fundamentais para o estudo de qualquer idioma, especialmente quando se trata de uma língua que não é mais falada e cujo trato vai ser diretamente com textos. É importante, portanto, revisar alguns complementos gramaticais. Caso você tenha uma boa compreensão de gramática, esta aula, portanto, não é tão importante assim. Caso tenha dificuldades, é importante que você revise esses elementos. Pensemos na seguinte charge. Dona Romilda, eu vou ao banheiro. Se alguém me ligar, diga que estou com um cliente. O telefone toca, a Dona Romilda atende e diz: quem? O Dr. Almeida? Ele está no banheiro com um cliente. Vocês percebem que aqui ocorreu um problema de comunicação. Por que começar falando de comunicação? Ao se ler um texto em latim, ao se traduzir um texto do latim para o português, estamos estabelecendo um processo de comunicação. E o que podemos entender por comunicação? É algo que se torna comum, como o nome já diz, a duas pessoas ou mais. No nosso diálogo, observamos as falhas de comunicação. A Dona Romilda não compreendeu aquilo que lhe foi falado, ou melhor, compreendeu de uma maneira diferente. É como se os dois não estivessem falando da mesma coisa. Algo, portanto, não se tornou comum. Não houve um diálogo. Para que haja comunicação, o código deve apresentar uma ordenação simultânea, uma sintaxis. Pensando na etimologia desta palavra, de origem grega, sintaxis significa uma ordenação simultânea. Sim significa ao mesmo tempo, simultaneamente. Retaxis significa ordenação, arranjo. Sintaxe é o estudo da interordenação dos elementos da comunicação verbal e escrita. Versa sobre a disposição das palavras no discurso. Sem lógica e sem conhecimento do código, a comunicação ela é caótica, não há comunicação eficiente. Por isso que precisamos compreender bem os elementos que compõem um processo comunicativo, um ato de comunicação, presente na fala, presente no registro escrito, que é o nosso caso ao traduzir um texto do latim para o português. Quais são os componentes, os elementos da comunicação? Nós temos um falante, ou escritor, um ouvinte, ou leitor. Um escritor, por exemplo, Virgílio, Cícero, César, e cada um de nós ao tentar ler e traduzir estes textos. O falante e o ouvinte são interagentes do processo de comunicação, que é composto, por sua vez, por um tema ou assunto. O tema ou assunto é a visão do autor quanto ao assunto abordado no âmbito cultural da época. Se nós pensamos na Eneida de Virgílio, é a visão de Virgílio sobre o seu tempo, sobre a sua época, na composição de um texto literário. O processo convencionado ou código é o latim clássico, que é o nosso foco no estudo deste curso. Se nós pensamos em um texto ele é composto por parágrafos, por períodos, por oração, por frase, por palavras. Há quase que, poderíamos dizer, uma cadeia composta por diversos componentes, cuja compreensão depende da compreensão de cada um desses componentes e de como eles se articulam. Frase é uma unidade mínima de comunicação. Todo e qualquer enunciado com sentido completo. Por exemplo, bom dia é uma frase. Oi é uma frase. Diferentemente de uma oração, que é uma frase organizada sintaticamente, tendo um verbo como núcleo. Assim podemos dizer que toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Pense um pouco nisso que eu acabei de dizer. Toda oração é uma frase. Ou seja, é um enunciado com sentido completo. Mas nem toda frase é uma oração, porque para ser uma oração é fundamental que haja um verbo e que esse verbo seja o núcleo desta estrutura. O período já é o modo como a frase pode se organizar em uma ou mais orações. Para o estudo do latim, eu penso que a análise morfossintática de acordo com o modelo da gramática tradicional é suficiente. Vejamos.
Uma morfossintaxe parte, como o nome já diz, de uma morfologia, de um estudo voltado para as palavras, sua estrutura, sua composição, como também uma sintaxe, ou seja, o modo como essas palavras se organizam em uma determinada frase ou em uma determinada oração. O modo como cada palavra em uma oração pode exercer uma função. O foco da sintaxe está nas relações que as palavras estabelecem entre si em um determinado período. A morfologia parte do pressuposto de que as palavras de uma língua podem ser classificadas em categorias gramaticais. Na língua portuguesa, nós temos 10 categorias gramaticais, o que não vale para toda língua. Conforme veremos mais adiante, no latim, por exemplo, não existe o artigo. Mas pensemos nas categorias gramaticais que compõem a língua portuguesa, ao menos inicialmente. Nós temos o artigo, o substantivo, o pronome, o adjetivo, o verbo, o numeral, o advérbio, a interjeição, a preposição e a conjunção. É importante saber o que significa pertencer a cada uma dessas categorias gramaticais. O que é um artigo? O que é um substantivo? O que é um pronome? O que é um adjetivo? Caso haja dúvidas em relação a isso, aconselho que você faça uma breve revisão gramatical. O artigo, por exemplo, é uma categoria gramatical de elementos que podem determinar ou indeterminar um nome. O adjetivo qualifica, o verbo indica ação ou indica estado. A preposição e a conjunção, por sua vez, são partículas fundamentais na estruturação de uma frase, na organização de um determinado enunciado. Observando essas categorias gramaticais, para melhor compreendê-las, precisamos lembrar que elas podem ser classificadas em 2 grupos. Nós temos palavras que sofrem flexão, são classes flexionáveis, o artigo, o substantivo, o pronome, o adjetivo, o verbo, alguns numerais. Isso quer dizer que são palavras que sofrem flexão. O artigo pode ser masculino, feminino, singular, plural. O verbo pode estar no presente, no pretérito. Mas nós temos também palavras que não sofrem flexão. Palavras que não são flexionáveis. Por exemplo, o advérbio não sofre flexão de número, de pessoa, de gênero. Por que é importante esta compreensão? Se você vai traduzir um texto do latim para o português e pretende traduzir uma frase em particular, em um primeiro momento, se você identifica uma palavra como invariável, ou seja, que pertence a um grupo de palavras que não sofrem flexão, não há necessidade de uma compreensão gramatical desta palavra em relação ao significado de suas variações. Se você encontra a palavra non em latim é um advérbio e pronto. Agora, se você encontra um verbo, você precisa saber se ele é passado, se ele é presente, se ele é futuro, se ele é singular, se ele é plural. Mas veremos isto melhor quando trabalharmos com a tradução de algumas frases. Pensando agora na sintaxe. Se a morfologia se fundamenta em categorias gramaticais, a sintaxe é composta por orações, por períodos, que por sua vez se articulam em torno da relação entre nome e verbo, se estruturando em termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Vejamos cada um desses termos. Os termos essenciais são aqueles termos necessários, parte da própria definição do que é uma oração. Uma oração é aquilo que é composto por sujeito e predicado. Sujeito é quem pratica a ação, ou é aquilo sobre o qual se afirma algo, se atribui algo. Pedro é obediente. Quem é obediente? Pedro. Pedro é o sujeito da frase. Predicado é aquilo que se atribui ao sujeito, podendo ser nominal
Isso quer dizer que o núcleo do predicado é um nome, e por nome eu compreendo substantivo ou adjetivo. Eles estavam cansados. Eles estavam o quê? Cansados. É um estado do sujeito. Cansados é adjetivo, logo é o núcleo do predicado nominal. Eles chegaram, o núcleo do predicado é um verbo, mas eu poderia compor uma oração com esses dois núcleos, portanto, constituindo um predicado verbo nominal. Eles chegaram cansados. Eu tenho como núcleo um verbo, chegaram, e um nome, cansados. Tanto é que eu posso desdobrar este predicado em duas orações. Eles chegaram e eles estavam cansados. Os termos integrantes são aqueles termos quase necessários. Nós temos o complemento verbal, que é composto pelo objeto direto. Lembrando que o objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto. Mais adiante estudaremos um pouco mais sobre a transitividade verbal, mas no momento é suficiente saber que o objeto direto é o complemento do verbo sem o auxílio de preposição. O lobo matou. Matou quem? O cordeiro. Agora, isso basta para mim? Isso basta para quem? Para mim. Nós temos um complemento do verbo transitivo que é composto por uma preposição, introduzido por uma preposição. Logo, nós temos um objeto indireto. O complemento nominal é o complemento do nome. Isso é agradável. É agradável a quem? Aos visitantes. Aos visitantes é o complemento de agradável. Diferentemente de isso basta para mim. O para mim complementa o verbo. Aos visitantes complementa um nome. Por isso que é um complemento nominal e não um complemento verbal. Compondo os termos integrantes, nós temos o agente da passiva, que é o complemento do verbo na voz passiva. Vocês devem lembrar que a voz passiva é quando o sujeito sofre uma ação. Não é ele que pratica a ação. O mar ele é agitado. Se eu quisesse colocar esta frase na voz ativa, ficaria: o mar agita os ventos. Pelos ventos é quem pratica a ação na voz passiva. Portanto, é o agente da passiva. Vejamos agora os termos acessórios. Eles são considerados termos desnecessários, ou seja, eles não são fundamentais para a compreensão da frase. Os termos acessórios são o adjunto adnominal, que eu posso classificar em atributivo ou restritivo. Depois eu vou falar um pouco melhor sobre isso, mas inicialmente essa classificação em atributivo e restritivo é importante para o latim, porque em português mesmo nós temos apenas o adjunto adnominal. E o que é um adjunto adnominal? É um componente da oração que serve para caracterizar o nome. Quando eu digo comprei um cavalo branco, e branco caracteriza cavalo. O núcleo é cavalo. Poderia ser o cavalo. Poderia ser um cavalo preto. No entanto, é um cavalo branco. Por que são termos desnecessários? Eu poderia dizer comprei um cavalo. Se você retira esses componentes, a frase continua com sentido. Comprei cavalos, por exemplo. Os livros de Pedro são novos. Os livros são novos. A frase ela não perde sentido. É diferente quando eu digo, por exemplo, são novos, ou então os livros, ou os livros são. Aí eu preciso de sujeito e predicado. No caso dos termos acessórios, não. Qual que é a diferença do atributivo para o restritivo? O restritivo ele é inserido na língua portuguesa com uma preposição, expressa posse. Os livros de Pedro especifica. O atributivo pode ser um artigo ou um adjetivo, sem preposição. O adjunto adverbial serve para caracterizar a ação verbal, podendo ser de companhia, por exemplo, passeio com poeta. Com poeta caracteriza a ação de passear. Eu não passeio sozinho, eu pratico a ação de passear juntamente com o poeta. Pode ser um adjunto adverbial de modo, passeio com preocupação, é o modo com o qual eu passeio, de causa, estudo por prazer, de lugar, mas lugar onde, estou na sala, lugar de onde, venho da cidade, para onde, viajarei para Roma, por onde,
vim pelo melhor caminho, ou de instrumento ou meio, feriu a mão com a faca. Matéria, anel de ouro. Tempo, podendo ser, por exemplo, quando uma ação ocorreu, ou quando ela irá ocorrer. Julho chegará no próximo mês. Chegará quando? No próximo mês. Por quanto tempo? Somos assim desde crianças. O aposto é aquele termo da oração que tem uma função explicativa. João, o ferreiro, era bom. Eu poderia simplesmente dizer João era bom. O ferreiro é um aposto. Ele explica o termo João. Ele diz quem é João para que o interlocutor tenha uma melhor compreensão daquilo que está sendo afirmado. E o vocativo é aquele termo que serve para invocar, para chamar. Nós temos aí o ó mar. Ó aqui não é artigo, mas é um elemento, um componente que pode vir na oração ou não. Eu poderia dizer, mar, tu és imenso. Ó mar, tu és imenso. Maria, preste atenção. Ó Maria, preste atenção. Na língua portuguesa, muitas vezes ocorre uma confusão entre o que é um complemento nominal e o que é um adjunto adnominal. Aqui é só um detalhe, é só uma ilustração. Para o latim, conforme veremos adiante, essa diferenciação entre complemento nominal e adjunto adnominal não é tão importante assim. Porém, como estamos fazendo uma revisão, pode ser pertinente identificar essas diferenças. O que é um adjunto adnominal e o que é um complemento nominal? O adjunto adnominal só se refere a substantivos, concretos ou abstratos. Quando o nome a que se refere exprime uma ação, o adjunto adnominal é o agente dessa ação. Pode, em certas frases, indicar posse. O complemento nominal pode se referir a substantivo abstrato, a adjetivo e a advérbio. Quando o nome a que se refere exprime uma ação, o complemento nominal é o paciente, é o alvo dessa ação. Nunca indica posse. Então, se nós estudamos anteriormente o que é um adjunto adnominal, lembrando que é importante classificá-lo como atributivo ou restritivo, sabemos que se indica posse é um adjunto adnominal. Os livros de Pedro, a casa de Pedro, sabendo que, por sua vez, o complemento nominal nunca indica posse. Vejamos alguns exemplos. Ele comprou alguns livros de literatura. Livros é um substantivo concreto. Logo, de literatura é um adjunto adnominal. Seu amigo está descontente com nossa atitude. Descontente é adjetivo. Com nossa atitude é complemento nominal. Sua mãe tem grande admiração pela amiga. Admiração é um substantivo abstrato. Pela amiga é um complemento nominal. A ofensa do torcedor irritou o juiz. Do torcedor é um adjunto adnominal, indica posse. Juiz é o agente da ação. A predicação verbal e a transitividade do verbo é uma questão importante ao se traduzir um texto do latim para o português e que pertence à gramática. É um conhecimento de gramática, mas talvez vocês tenham dificuldade em razão de não se lembrar ou não ter estudado isso anteriormente. Um verbo ele pode ter uma predicação completa, uma predicação incompleta ou uma predicação duplamente incompleta. O que eu quero dizer com isso? Vejamos. Um verbo possui predicação completa quando ele é intransitivo. Ele não precisa de complemento. Eu digo, o pássaro voou, João morreu, Pedro viajou. A predicação é completa, você compreende a frase. É diferente quando eu digo, por exemplo, que Maria é, João ama. Eu tenho aí um verbo transitivo, ou seja, ele precisa de complemento. Ele precisa de um objeto ou de um predicativo. Essa separação ela é básica, predicação completa ou predicação incompleta. Mas há verbos que são duplamente incompletos, ou seja, verbos que pedem dois objetos. Eu digo, por exemplo, contei uma história para você. Contei o quê? Uma história. Para quem? Para você. O verbo contar pede, portanto, uma complementação dupla. Ele é, portanto, um verbo de predicação duplamente incompleta. Ele pede tanto um objeto direto como um objeto indireto. Lembrando que transitivo vem do latim transire, que significa passar. Quando eu digo que um verbo é intransitivo, eu estou dizendo que o sentido, o significado não passa para nenhum objeto. Fica totalmente no verbo, diferentemente de uma predicação incompleta,
onde temos um verbo transitivo, onde o sentido passa do verbo para o objeto. Considerando um verbo de predicação incompleta, nós temos um verbo transitivo direto, não há preposição entre o verbo e o complemento. Nós temos um verbo transitivo indireto, há preposição entre o verbo e o complemento. E um verbo de ligação, indica estado, situação, qualidade do sujeito. Se eu penso no transitivo direto, Maria ama Pedro. Logo, não há preposição. Maria ama quem? Ama Pedro. Se eu digo Maria gosta de Pedro, aí eu tenho um verbo transitivo indireto, porque há uma preposição entre o verbo e o complemento. Quando eu digo Maria é feliz, eu estou dizendo um estado, uma situação, uma qualidade de Maria. Portanto, eu tenho aí um verbo de ligação que me dá um predicativo do sujeito. O verbo transitivo direto me dá um objeto direto. O complemento do verbo transitivo direto é o objeto direto. Maria ama. Ama quem? Pedro. Pedro é o objeto direto. Quando eu digo Maria gosta de Pedro, gosta de quem? De Pedro. Aí eu tenho um objeto indireto. Quando eu digo Maria é feliz, Maria é o quê? Feliz. Feliz é o complemento, mas aí eu tenho um verbo de ligação. Portanto, eu não tenho objeto, eu tenho predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é o complemento do verbo de ligação. O verbo de ligação é aquilo que indica estado, situação, qualidade do sujeito. Ele não indica ação, mas um estado, uma situação, uma qualidade. Os verbos intransitivos são aqueles que podem conter em si toda a significação do predicado, sem acréscimo de complemento. O cão desapareceu, a lua brilha. Esses verbos não exercem ação no termo seguinte. Os verbos ir, chegar, morar, voltar são tradicionalmente classificados como intransitivos, embora necessitem de complemento para integralizar uma ideia, que é insuficiente em si mesma. Esse complemento, porém, não é um objeto, direto ou indireto, mas um adjunto adverbial de lugar, verbos chamados de transitivos circunstanciais, transitivos adverbiais. Isso é um elemento importante para o estudo do latim. É possível que, em uma gramática, haja uma outra classificação ou uma outra compreensão desses verbos. Mas aqui é importante entender que os complementos desses verbos serão entendidos como adjuntos adverbiais e não como complementos verbais. Ele mora no Rio de Janeiro. Ele mora. Fica faltando alguma coisa. Mas eu não entendo no Rio de Janeiro como objeto indireto. Eu entendo como um adjunto adverbial de lugar. O presidente voltou. Da onde? Da China é um adjunto adverbial de lugar. Essa categorização dessas palavras é importante para o que nós iremos estudar em latim, embora haja outras possibilidades de análise linguística acerca desses mesmos elementos. Verbos transitivos diretos. São verbos que têm seu sentido integralizado por um complemento, um objeto direto, não introduzido por preposição obrigatória. Maria comeu uma pera. O professor expõe a lição. Veja, comeu, verbo transitivo direto. Comeu o quê? Uma pera, objeto direto. O professor expõe. Expor é um verbo transitivo direto. Expõe o quê? A lição. Verbos transitivos indiretos. São os verbos que têm seu sentido integralizado por um objeto indireto, isto é, um complemento obrigatoriamente regido de preposição. Ela gosta de sorvete. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Ela gosta, verbo transitivo indireto. De sorvete, objeto indireto. Discordava de tudo. Quem discorda, discorda de alguma coisa. Discordava do quê? De tudo. Discordava, verbo transitivo indireto. De tudo, objeto indireto. Verbos transitivos diretos e indiretos. São verbos que necessitam de dois complementos, objeto direto e objeto indireto, para integralizar o significado do predicado. O carteiro entregou o quê? Uma carta. Para quem? Para ela. Ela pediu dinheiro a seu pai. Ela pediu o quê? Dinheiro. Pediu para quem? A seu pai. Veja, entregou é verbo transitivo indireto, uma carta, objeto direto, a ela é o objeto indireto. Pediu, verbo transitivo indireto, dinheiro, objeto direto, a seu pai, objeto indireto. Objeto direto preposicionado. Ocorre quando o objeto direto, complemento de um verbo transitivo direto, vem regido de preposição, não obrigatória. O padre bebeu do vinho. Na verdade, o padre bebeu o vinho. Quem bebe, bebe alguma coisa. Mas aqui nós temos um objeto direto preposicionado. Ela ama a Deus. Na verdade, ela ama Deus.
O padre é o sujeito, beber é verbo transitivo, do vinho não é objeto direto, é um objeto direto preposicionado. Da mesma forma, ela é o sujeito, ama é verbo transitivo direto, a Deus é um objeto direto preposicionado. O Senado, o senador corrompe. São orações que têm uma dupla compreensão. O Senado é o sujeito, assim como poderia ser um objeto direto. O senador, objeto direto, assim como poderia ser o sujeito. E corromper é o verbo transitivo direto. Ao Senado, objeto direto preposicionado, o senador corrompe. Veja que a preposição surge para evitar a ambiguidade que a frase poderia apresentar. Não existe sujeito começado por preposição. Isso é fundamental, tanto em português como em latim. Se tem preposição introduzindo um termo, este termo não pode exercer a função de sujeito da frase. Vejamos, então, algumas estruturas oracionais elementares. Isso para nos ajudar na identificação de composição de uma estrutura. Nós podemos ter sujeito, verbo intransitivo, adjunto adverbial. A ave voa no céu. Sujeito, a ave, voa, verbo intransitivo, no céu, adjunto adverbial. Sujeito, mais verbo transitivo direto, mais objeto direto, mais adjunto adverbial. Ela encontrou um pote de ouro no outro lado da ponte. Ela é o sujeito da frase, encontrou é o verbo transitivo direto, um pote é o objeto direto, de ouro é o adjunto adverbial, no outro lado da ponte também é adjunto adverbial. Sujeito mais verbo transitivo indireto, mais objeto indireto, mais adjunto adverbial. Obelix gosta de javalis. Quem gosta? Obelix. Obelix é o sujeito. Gosta de, verbo transitivo indireto. Gosta do quê? De javalis é o objeto indireto. Note que nesta frase não há adjunto adverbial. Sujeito mais verbo transitivo direto, indireto, mais objeto direto, mais objeto direto, podendo ter ou não adjunto adverbial. O técnico impôs seu ponto de vista aos jogadores. Impôs. Quem impôs? O técnico. Ele é o sujeito da frase. Impôs o quê? Seu ponto de vista. Seu ponto de vista é o objeto direto. Aos jogadores é o objeto indireto. Note que não há adjunto adverbial. Poderia dizer, o técnico impôs seu ponto de vista aos jogadores ontem. Aí eu teria um adjunto adverbial. Sujeito mais verbo transitivo circunstancial, adverbial, mais complemento adverbial. Aquilo que eu falei sobre um detalhe importante quando eu tenho verbos tais como morar. A onça mora, verbo transitivo, circunstancial. Onde? No outro lado do rio. É um complemento adverbial. Eu não entendo isso como um objeto indireto. Isso vai nos ajudar bastante ao estudar os casos em latim. Sujeito mais verbo de ligação mais predicativo, podendo ter adjunto adverbial ou não. Nós somos brasileiros. Somos é um verbo de ligação. Uma indicação. Brasileiros é o predicativo do sujeito. Quando eu tenho verbo de ligação, eu não tenho objeto direto, nem muito menos objeto indireto. Outra estrutura, a última, sujeito mais verbo intransitivo mais predicativo, podendo ter adjunto adverbial ou não. Eles chegaram cansados. Aqui nós encontramos novamente aquela estrutura que eu apresentei para ilustrar o predicado verbo nominal. Eu tenho aqui um verbo intransitivo e também um predicativo do sujeito. Os pronomes também podem exercer uma função de complemento verbal, de objeto direto, complemento do verbo transitivo direto, no singular me, te, se, o, no plural, nos, vos, se, os, ou objeto indireto, complemento do verbo transitivo indireto, no singular me, te, se, lhe, ou no plural, nos, vos, se, lhes. Por exemplo, a professora lhe disse que Maria o amava. Disse para quem? Para ele ou para ela? Lhe, portanto, exerce a função de objeto indireto. Que Maria o amava. Amava quem? O exerce a função de objeto direto. Você não me contou a história toda. Você não me contou. Contou para quem? Para mim. Me aqui é o objeto indireto. Ela não quis nos esperar. Ela não quis esperar quem? A nós. Nos. Poderia dizer, ela não quis esperar Pedro. Quem espera, espera algo ou alguém. O nos aqui exerce a função de objeto direto. Termos associados ao verbo. Nós temos
alguns componentes que se articulam em torno do verbo. Nós temos o sujeito, nós temos o objeto direto, nós temos o objeto indireto, nós temos o agente da passiva, nós temos o adjunto adverbial. E agora espero que você saiba, ao menos de forma mais ampla, o significado de cada um destes componentes. Carissimi discipuli et discipulae valete.